Glória a Deus, amém, irmãos? A paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. A partir do versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Quero agradecer ao pastor, ao nosso pastor, pela confiança de mais uma vez poder estar ministrando a palavra na sua amada igreja. Amém? E agradeço também, aproveitando, né, irmãos? Às vezes nós temos facilidade demais de honrar algumas pessoas em detrimento de outras. Mas quero também agradecer a minha esposa por sempre ser o suporte da minha vida, né? Que Deus tem colocado para poder me ajudar no meu ministério. Se não fosse ela, os 2 anos ali que eu passei pastoreando o SECAP, não teria o êxito que teve, para a honra e a glória do Senhor, porque tinha uma coluna ali do meu lado me ajudando, tá? Então eu te amo, tá, meu amor? E obrigado por sempre estar intercedendo por mim. Os irmãos encontraram? Amém, irmãos? Irmãos, ceia é dia disso, sabia? Talvez você nem olhou para a cara do seu marido, da sua esposa e falou: eu te amo hoje. Falou? Então fale. Fale hoje, tá bom? Porque é importante sempre lembrar. Eu sei que a atitude vale muito mais do que palavras, mas faça com ação e faça com palavras, é importante. 1 Coríntios, versículo 17, os irmãos encontraram? Amém? Nisto, porém, eu vou dizer-vos: não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Somente até aqui. Pode tomar o seu assento. Não querendo ser taxativo, porque é um culto de ceia, tratar no texto da ceia, mas é um texto que Deus colocou no meu coração para abordar nessa noite. E eu sou amante da palavra de Deus, estudante da palavra de Deus, e eu amo o sermão expositivo. Sermão expositivo é onde o sermão, a própria palavra, ela só vai ser exposta a você, sem as minhas ideias. É a ideia do texto sobre a nossa vida. Talvez você nunca ouviu uma mensagem sobre 1 Coríntios 11, mas hoje você vai ouvir em nome de Jesus. Não vai ser só mais uma leitura. Amém? Paulo aqui, irmãos, ele escreve aos Coríntios. A igreja de Corinto era uma igreja fervorosa. Era uma igreja mais ou menos igual uma igreja que nós conhecemos um dia. Uma igreja que tinha fogo. Uma igreja que tinha dons espirituais. Todos os dons, Paulo vai dizer no capítulo 14, que a igreja tinha esses dons. Embora ela seja tão cheia de fervor, essa igreja também ao mesmo tempo era uma igreja muito carnal.
E Paulo vai chamar a atenção dessa igreja sobre a sua carnalidade, porque ao mesmo tempo que tinham dons espirituais, negligenciavam os frutos espirituais. Não adianta ter dom, sendo que o que vale para Deus e o que te levará à eternidade são, se de fato dentro de você há frutos do Espírito sendo gerados. O que vai te detectar em você que você de fato é um servo de Deus, é um homem, é uma mulher de Deus, é alguém que tem o penhor da salvação, aquele que está selado para a salvação. Não é se você fala em línguas estranhas, não é se você revela o oculto escondido, não é se Deus te usa de maneira profunda e espiritual, mas é o quão espiritual você é de fato, é o quão frutífero você é espiritualmente falando, o quanto de amor você tem em sua alma, o quanto de bondade você tem na sua alma. Gálatas 5, capítulo 22, ele vai dizer: o fruto do Espírito é mansidão, fé, temperança, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, fidelidade, tudo isso. Contra essas coisas não há lei que te tire do céu. Ele não falou que o fruto do Espírito é que você fale em língua estranha e profetize. Não é isso. Até porque Mateus capítulo 7 vai dizer que isso não salva ninguém. Mateus capítulo 7, versículo 23 em diante fala que naquele dia muitos me dirão: Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome fiz tantas coisas. Ele vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que ele está dizendo? Precisa haver uma conexão entre o que você faz e o que você é em Deus. E a nossa pergunta nessa noite, para participar da ceia, de fato, não vale o que você faz, mas principalmente quem é você em Deus. Quem somos nós em Deus quando a porta da igreja se fecha e nós saímos para fora? Quem somos nós em Deus quando nós entramos dentro da nossa casa, aonde só os nossos conhecem de fato? Quem somos nós quando entramos pelas portas da nossa empresa, pelas portas do nosso trabalho, da escola? Quem somos nós em Deus ali? Porque aí de fato, nós estaremos demonstrando o cristão que nós somos. Permita-me falar algo aqui, irmãos, e não me tenha como herege, mas há católicos dando muito mais testemunho do que alguns crentes. Há católicos dando muito mais testemunho de como é amar do que crente. Se vão ser salvos é outra questão, mas a questão é, irmãos, que nós precisamos produzir frutos para a glória de Deus. E Paulo aqui vai dizer para essa igreja: eu tenho observado, eu tenho ouvido o que acontece na ceia de vocês, e eu venho dizer que essa não é a ceia do Senhor. Não é, porque se a ceia de vocês é da forma que eu tenho ouvido, que cada um leva a sua parte, mas leva para si e não compartilha com o próximo. Para aqueles que não têm condição de ceiar também, leva e toma antecipadamente para que o outro não coma. Ele está mostrando o egoísmo da igreja, a individualidade que não deveria ter. Ele está dizendo que essa ceia não é a ceia do Senhor, porque na ceia do Senhor há compartilhamento. Na ceia do Senhor, o que ele fez? Ele partiu o pão, deu graça, partiu, compartilhou. Entenda, não é um simples pedaço de pão, irmãos, que vai nos salvar. Não é. Isso é um símbolo. Mas entenda, o compartilhar desse pão, é aí que está a grande parte do poder da questão. O compartilhar, o partir, o compartilhar, é onde está a maior eficiência disso que nós estamos fazendo aqui hoje. Quando nós tomamos o pão é o símbolo do corpo de Cristo. Mas Paulo vai dizer: não adianta nada pegar o pão e comer se você não consegue
olhar para o irmão que está do seu lado. Vocês comem a ceia sem discernir o corpo do Senhor. E o corpo do Senhor aqui tanto é espiritualmente, simbolicamente, o corpo físico que foi dilacerado na cruz do Calvário, como também o corpo que ele cita no capítulo 12 de 1 Coríntios, que ele vai dizer que a igreja, todos nós somos como um corpo, um organismo, onde cada membro produz em uma determinada área. Perceba a ligação. Vocês comem a ceia indignamente, porque comem não discernindo o corpo do Senhor. Vocês comem e não olham para quem está do seu lado. Você come e não come mesmo estando em discórdia com alguns. Come mesmo maltratando o esposo em casa, maltratando a esposa em casa. Come mesmo sendo iracundo. Participa da ceia, mas não conversa com a irmã do círculo de oração. Não me fale no nome dessa irmã, mas estou participando da ceia do Senhor. O Senhor me conhece, o Senhor conhece a minha santidade. Entenda, querido, a tua santidade não te levará ao céu, e não é heresia, quem dera fosse. Não adianta você só se abster de algumas coisas. Não adianta, a palavra de Deus vai dizer em Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação. Quem dera, e alguns teólogos gostariam de colocar aqui uma ressalva: segui a paz com alguns, mas não, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não adianta eu ser santo, mas não seguir a paz. Estou sendo santo, Senhor, serei salvo? Não, porque você tem que ser santo. Você está olhando para mim. Quando você é santo, verticalmente você está aplumado. Mas se você não consegue olhar para o irmão do lado, horizontalmente você está falhando. E não é o que João fala, que se nós não conseguimos amar aquele que está do nosso lado, como que nós podemos ter a ousadia de dizer que amamos a Deus que nós não vemos? É mais fácil amar quem vê ou quem não vê. E é o que João diz. E é bem verdade que nós temos facilidade de amar quem está fora, mas temos dificuldade de amar quem está dentro. Temos facilidade de amar. Você já percebeu isso? Isso é tradicional da nossa cultura ocidental. O que é tradicional? Você já percebeu que o nosso amor pelo enfermo é maior do que pelo curado? Perceba que quando alguém está ali na igreja sorrindo à toa, ninguém dá bola para ele. Mas bastou ele adoecer, e um remorso começa a tomar conta do povo. E o povo começa a se preocupar de uma forma descomunal, como nunca se preocupou antes com essa pessoa. Eu vou ligar para aquele irmão. Isso não é de fato o amor que Cristo quer que nós tenhamos. O amor que Cristo quer que nós tenhamos com os nossos irmãos é um amor racional, irmãos. Não é sentimental, eu tenho que sentir para amar. Eu amo com responsabilidade. Eu sei que eu tenho que amar esse meu irmão, então eu amo. Eu sei que eu tenho que amar os obreiros da igreja, o meu pastor, eu amo. E assim tem que ser o amor de Cristo. Mas o que acontece é que nós queremos romantizar as coisas. E é por isso que muitos casamentos estão à beira do abismo, porque não há mais amor entre nós. É o momento de separar. A Bíblia nem dá ressalva assim para separação, mas a coisa está banalizada. E tocando no assunto, tem pessoas que falam: acabou o amor, pastor. Acabou, é hora de separar, é hora de divorciar. Aí eu falo, porque não entende que o amor não é só sentimental, ele também é racional, e principalmente racional. E se não fosse racional, se fosse só sentimental,
Como ficaria alguns ministros da história em situações traumáticas as quais eles passaram, onde eles tiveram que fazer a lição, mesmo com traumas, mas fizeram. Por quê? Isso é desligar o emocional do que é racional. É a compreensão daquilo que é responsabilidade. Eu perguntei para alguém que serve na igreja, e eu perguntei assim, falei, o que te motiva a pregar, a louvar? O que te motiva? E ele me respondeu da seguinte forma: eu estou preparado. Eu falei, eu me preparo, e eu me sinto às vezes despreparado. Não sei. Mas eu cheguei à compreensão de que o que motiva, na verdade, o que faz a gente enfrentar o frio na barriga e subir numa tribuna como essa, cheio de obreiros capacitados aqui atrás, que são bênçãos, que trazem palavra que edifica a nossa vida, e pessoas aí também que edificam a nossa vida. Mas o que faz a gente subir aqui em cima e ter esse gás para falar, não é coragem, não é o fato de eu estar preparado, porque isso o palestrante faz, mas é o que, irmãos? É a responsabilidade. E uma coisa que o cristão precisa entender é que ele precisa ter responsabilidade. Você é responsável pela sua casa, você é responsável pela sua salvação. Não adianta querer culpar alguém se você está se perdendo aos poucos dentro da igreja. A culpa disso é sua. É você que tem se abandonado. É você quem tem deixado o local de oração. Sou eu, às vezes, que deixo o meu local de oração, o meu devocional com Deus. E isso vai fazer com que eu me perca dentro da casa de Deus. Aí a pergunta que eu faço: quantas pessoas você conhece que já se afastou da presença do Senhor? E quando você pergunta o motivo, ele fala o quê? Foi por causa daquele irmão lá da igreja. Foi por causa do que aquele pastor falou aquele dia na igreja. Delegam a culpa para outro, com coisa que Deus naquele dia vai colocar a culpa em outro. Pelo fato de eu ter me perdido, não vai. Porque eu sou responsável. E eu preciso ter essa responsabilidade bem clara na minha mente. Eu sou responsável pelo evangelho que eu transmito dentro da minha casa. Eu sou responsável da maneira que eu transmito ele. Eu sou responsável pela minha esposa, da maneira que eu transmito o evangelho a ela, da maneira que eu transmito Cristo a ela e aos meus familiares. Mas aí entra a responsabilidade dela, de ser responsável, de ouvir e seguir aquilo que ela está ouvindo. Não vou levar minha esposa para o céu, por mais que eu queria. A minha luta é para me levar. E olha lá, e ainda assim não sei se eu consigo. Porque a salvação é ganhada à força, irmãos. Não adianta dizer que você tem total segurança. Exerça a sua fé. Exerça com justiça. Peleje na fé, irmãos, em oração. Renuncie o pecado. Mas entenda, se você olhar para a santidade de Deus, você vai falar igual Paulo: miserável homem que sou. Não pense você que o que falta para você sentir segurança é mais oração, é mais vigília, é subir monte, descer monte, é descer nas madrugadas. Não é. Entenda, quanto mais perto de Deus, quanto mais espiritual você for, mais quebradinho você vai estar, mais humilde você vai ficar, mais não sei de nada você vai ser. Quanto mais perto de Deus, mais a visualização da sua miserabilidade você vai ter, irmãos.
Não é o que esse evangelho prega hoje, irmãos. O evangelho que prega que nós seremos triunfalistas, que nós seremos, perdão, não é essa palavra, mas que nós iremos triunfar em tudo, que nós iremos vencer em tudo, em todas as provações, nós iremos chegar por cima. Às vezes você vai chegar descabelado, às vezes você vai chegar ferido, mas no final o Senhor irá restaurar a sua vida. É necessário passar por esse processo de santificação, de regeneração, que é o trabalhar do Espírito Santo dentro de nós, no nosso coração. Isso vai fazer com que essa velha natureza caia. Isso vai fazer com que esse homem que você era agressivo, lembra que você queria meter a mão na cara de alguém? Lembra? Alguém lembra? A irmã que veio, falava uma coisa distorcida, a vontade já era pegar, e às vezes até pegava. Às vezes até pegava. Não é, irmãos? Então essa natureza vai cair, irmãos. À medida que o Espírito vai regenerando você e você autoriza, porque Ele não vai obrigar você a mudar, Ele vai te submeter ao processo. E você vai falar: Pai, eu entendi, pode me mudar. Mesmo que sangre, eu vou mudar. Eu vou mudar minha grosseria, eu vou mudar esse ódio do meu coração, eu vou mudar isso, Senhor. Eu vou parar de ficar fofocando, Senhor, na vida dos outros. É dia de ser, é dia disso, irmãos. É dia de falar a verdade. Eu vou parar de ficar semeando contenda entre o irmão, porque às vezes eu não consigo chegar, levar a mensagem até o pastor, mas eu sei quem leva a mensagem até ele. Então eu transmito uma mensagem venenosa para que ela chegue até o coração do pastor e fira o mesmo. É pessoas da estirpe de Jezabel, da estirpe de Acabe. Ele quer a vinha, mas não tem coragem de matar. Mas ele não tem problema, porque ele tem alguém que não teme ao Senhor, que patrocina. Ele tem alguém que vai matar, que tem coragem para matar, então ele vai ficar quietinho. Jezabel fala: peraí, você é rei? É homem ou é frouxo? Deixa que eu resolvo. Pega o chicote da mão de Acabe e vai lá, cria uma difamação contra Nabote. Nabote morre apedrejado injustamente. Volta em casa e entrega a chave da vinha de Nabote na mão de Acabe. Está aqui, Acabe. Aí você imagina Acabe felizinho saindo para pegar a vinha. Felizinho. Nem matei ninguém. Mas quando Elias vem e fala assim: você matou Nabote. Por que Deus fala que você que matou Nabote e não Jezabel? Porque quem patrocina para Deus é o mesmo que o que efetua. Lembre que Davi colocou na carta: coloque Uzias na frente da guerra, para que ele morra pela mão dos amonitas. É gente que acha que dá para dar jeitinho. Acho que Davi ali está parecendo um pouco brasileiro. Dá um jeitinho assim, dá uma escapadinha. Ele dá uma enrolada, uma ludibriada, e ele acha que Deus vai cair. Não cai, irmãos. Aqui nós enganamos, mas lá não tem como, irmãos. Quem vai enganar? Deus. Você pode parecer estar enganando. Davi parecia que estava enganando 1 ano aproximadamente, até que um homem chega diante dele. Ô Davi, vou contar uma história para você, rei. Ô rei, tinha um homem que tinha muitas ovelhas, e tinha um que tinha apenas uma ovelhinha. Veio um viajante e ele matou a ovelha dele, a única que ele tinha, sendo que ele tinha muitas na casa dele, mas ele matou a única ovelha desse homem e deu ao viajante. O que esse homem merece? Aí eu fico, irmãos, eu fico indignado com a nossa hipocrisia. Ele levanta na hora, enfurecido, e fala: esse homem merece a morte. Aí eu imagino Natan agora com o peito estufado também, e apontando o dedo: você é esse homem. E assim te diz o Senhor: você matou a Uzias
a Urias pelas mãos dos amonitas. Ele falou: deixa que eles vão matar, não vai ser eu, não vou sujar minha mão. Mas Deus falou: foi você quem patrocinou. O pecado dele, da morte dele, está sobre as suas mãos, está nas suas costas, Davi. E agora a justiça vai cair sobre você, já que você falou que quer que esse homem seja morto. O juízo que você delega ao outro, com a medida com que medires, será medido. Com o juízo que você julga, será julgado. Você falou que tem que ter morte, então tá bom. A espada não se apartará da tua casa, Davi. Quem que morreu? Se não me falha a memória agora, irmãos, 7 filhos de Davi. Tamar estuprada, que era uma das suas filhas, pelo seu meio-irmão. Um cenário de desgraça, porque alguém achou que ludibriava Deus. Então entenda, irmãos, essa é uma noite gloriosa. É uma noite onde nós iremos participar do corpo e do sangue do Senhor. Mas lembre-se, não participe da ceia antes de ter condição de olhar ao seu redor e ver se não tem um fio desencapado com alguém. Porque a recomendação bíblica é: se tem um fio desencapado, é tempo de perdão, é tempo de cura. E ainda há tempo de você correr nesse alguém, abraçá-lo, entender que você não é competidor dele, nem competidora. Entender que quando ele ganha, você não perde, ou quando você ganha, ele não perde. Não, nós somos todos, irmãos, seres humanos. Estamos envelhecendo, todos iremos envelhecer, e se Jesus não voltar a tempo, todos nós iremos morrer, irmãos. Então não tem, irmão, não cabe vaidade, não cabe orgulho. Ame a todos indistintamente. Amém? Porque tudo que nós temos de abastança é passageiro. A única coisa que vai permanecer é o que o Paulo diz: acabei a carreira ministerial vai acabar. No céu, Paulo não vai ser o apóstolo do Senhor, vai ser o irmão Paulo. No céu não vai existir o evangelista Jonatas, vai ser o irmão Jonatas. No céu não vai existir título. Vamos chegar todo mundo lá apenas com um nome que está reservado na pedrinha branca, que nós vamos receber o nosso novo nome. Então não se orgulhe de nada disso, irmãos. Caminhe a sua carreira, a qual lhe foi proposta. Não se embarace com o pecado, não se embarace com o orgulho. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.